O envelhecimento populacional é um fenômeno global. Segundo o IBGE, já ultrapassa 30 milhões o número de pessoas acima dos 60 anos de idade no Brasil. A expectativa é que a partir de 2039, o Brasil tenha mais pessoas idosas do que crianças na sua configuração populacional. Entretanto, a sociedade e o poder público brasileiros não estão preparados para enfrentar o envelhecimento da população. Dificuldades administrativas e financeiras para conduzir os serviços sociais acabam por desaguar no poder judiciário, também com limitações para resolver corretamente as demandas da pessoa idosa. O maior desafio brasileiro na atenção ao envelhecimento populacional reside na implantação das políticas públicas, que padecem de graves problemas estruturais e resultam na crescente judicialização da saúde e da assistência social. O Estatuto do Idoso atual não é suficiente para garantir a implantação dos direitos fundamentais deste segmento populacional. O poder público, juntamente com a família e a sociedade, é responsável pelo amparo à pessoa idosa, assegurando-lhe participação na comunidade, defendendo sua integridade e bem-estar e garantindo-lhe o direito à vida, entre tantos outros direitos que lhe devem ser prioritariamente efetivados e protegidos. O desrespeito a qualquer dos direitos sociais do idoso, educação, saúde, alimentação, trabalho, moradia, transporte, lazer, segurança, previdência social, assistência aos desamparados constitucionalmente protegidos, configura forma de violência contra a pessoa idosa. Fome, saúde precária e descuido. A triste realidade dos idosos no Brasil. Há 25 anos, o número de mortes por subnutrição entre pessoas acima de 65 anos supera a mortalidade infantil pelo mesmo motivo. Em 1998, a expectativa de vida dos brasileiros era de 69 anos. 20 anos depois, subiu para quase 76 anos. Com os avanços da medicina, as pessoas passaram a viver mais. Mas isso não quer dizer que a qualidade de vida melhorou. O que acontece no nosso país é que o envelhecimento, esse grande número de pessoas idosas na população, ainda não é percebido como um sucesso, como um grande benefício que a própria humanidade fez para si própria. Pessoas idosas hoje ainda sofrem preconceitos, discriminação, não são reconhecidos como tal, e esse não reconhecimento, essa discriminação vai fazendo uma cadeia. O Banco de Dados do SUS, o Sistema Único de Saúde, mostra que a mortalidade por desnutrição é maior entre pessoas com mais de 60 anos do que em crianças. Se, por um lado, a mortalidade infantil por falta de comida caiu em 97% de 1980 a 2015, a morte em idosos pelo mesmo motivo aumentou em 365%. Hoje nós temos cuidado muito bem, melhoramos muito bem o cuidado com as nossas crianças, mas nós estamos esquecendo de cuidar muito bem, como deve ser a responsabilidade do Estado, das pessoas mais velhas, das pessoas idosas. Para a presidenta do Observatório da Longevidade Humana e Envelhecimento, são muitos os motivos deste aumento. Um deles, a falta de informação. Dou um exemplo. Lá nessas políticas que eu referi, está previsto o centro-dia para o idoso. Centro-dia é um lugar, é um equipamento vinculado à assistência social que oferece atendimento diário para a pessoa idosa que tem uma limitação, uma dificuldade, ausência de companhia. E durante o dia, esta pessoa fica no horário das 7 até as 7 da noite e lá ele recebe todos os atendimentos, inclusive uma alimentação saudável. O apoio da família é fundamental para que os idosos se alimentem corretamente e adquiram hábitos saudáveis, para que a longevidade caminhe lado a lado com a qualidade de vida. 99% dos idosos brasileiros residem com suas famílias, 1% apenas em instituições. Então, nós precisamos ter foco, tanto a família como os profissionais que trabalham, a fazer um acompanhamento dessas necessidades. É muito difícil o idoso viver com a aposentadoria de hoje. Não consegue, né? Tem que
fazer qualquer bico, porque senão ele não consegue viver e pagar energia, água e remédio, muita coisa e ganha pouco. Não, de a pé não. O difícil mesmo é ônibus, que às vezes, dependendo das ônibus, é muito. Demora demais, né? Os coletivos. É péssimo. Praticamente, depois de amanhecer na fila, ainda é muito difícil ser atingido. Não. Se não tiver uma ajuda da família ou arrumar um biquinho, ninguém consegue viver só com aposentadoria. Não, eu me sinto bastante comunicativo, então eu ainda, né, tenho relacionamento bom. Isso aí eu acho que vai muito da criação. Pessoa que é criado com carinho desde pequeno, dentro de uma comunidade, na sua religião, seja ela qual for, não acontece isso. O jovem e os velhos hoje estão ficando mais espertos, né? Estão atentos. Já tem muitos velhos que estão atendendo celular e igual o jovem. Muitos não. Eu, por exemplo, não me considero. Nessa área aí eu sou rude. Isso aí eu acho que depende da política mais pro idoso, né? Isso aí depende dos governos, né? Não é só da população e nem da família, mas acho que mais é a área do governo. Jovem, ame seus pais, seus avós da idade, porque tudo na vida vocês devem a eles. E sempre fazer tudo para você chegar a ser velho igual a eles. E os jovens hoje estão acabando com a saúde deles por besteira. A violência contra o idoso é um assunto que preocupa cada vez mais. Em 2019, houve o registro de cerca de 48,5 mil denúncias. Em 2020, de 77,18 mil. Só no primeiro semestre de 2021, o número foi de 33,6 mil. Apesar desses números se relacionarem bastante ao isolamento social, também mostram a necessidade de políticas públicas que protejam essa população vulnerável. Quando pensamos em violência, o termo é rapidamente associado a algo físico, como bater em alguém. Entretanto, em âmbito jurídico, a palavra abrange mais significados e se refere a diferentes formas de uma pessoa ser vítima. A violência ao idoso se divide em dois grupos. Visível, que é quando ocorre lesões ou morte, e invisíveis, que são formas de provocar sofrimento emocional e psicológico. De forma mais precisa, são considerados tipos de violência contra o idoso: violência física, violência psicológica, negligência, abandono, violência institucional, abuso financeiro, violência patrimonial, violência sexual e discriminação. Vamos compreender melhor cada tipo. Este é o tipo de violência que se encaixa no grupo das visíveis, embora isso não seja regra. O agressor ainda pode agredir em locais cobertos pela roupa ou aplicar tapas e outras formas que não deixam vestígios. Muitas vezes, esse tipo de violência é cometido por familiares e cuidadores, o que torna mais difícil de denunciar. A violência psicológica entra no grupo das invisíveis, o que também a torna difícil de ser percebida e denunciada. Exemplos desse tipo de agressão são xingar, diminuir a pessoa, tratar com desprezo,
humilhar, afastar do convívio social, insultar, ameaçar e atacar a autoestima. Negligenciar o idoso significa recusar ou omitir cuidados a ele. Isso pode acontecer tanto em casa, pela família ou por cuidadores, como em instituições especializadas em atender esse grupo, como casa de acolhimento, lares e etc. O abandono está relacionado quando o idoso é deixado desamparado, sem ninguém para ajudá-lo e nem para prestar os cuidados necessários. Violência bastante comum. O abuso financeiro, na maioria das vezes, acontece por parte dos próprios familiares, que utilizam do dinheiro e dos cartões de idosos para benefício próprio. É quando o idoso é forçado a assinar documentos, procurações, contratos e outros para beneficiar alguém que não ele. Assim como o abuso financeiro, é comum que os próprios familiares cometam esse ato. A violência sexual contra o idoso é uma realidade. Hospitais, casas de repouso ou até mesmo a própria família podem cometer abusos ao corpo da pessoa, sobretudo de mulheres em situação de vulnerabilidade física, acamadas, com dificuldade de andar e etc. Justamente por se aproveitar de pessoas que podem estar doentes, esses idosos podem não conseguir denunciar o crime. Esse tipo de violência acontece quando o idoso é menosprezado, diminuído, desrespeitado por conta da idade e das características. O ageísmo, conceito que define o preconceito etário, é uma palavra que vem sendo bastante discutida, com o objetivo de expandir a reflexão sobre o valor da pessoa na terceira idade. Por isso, é de extrema importância que observemos com atenção os idosos ao nosso redor. E assim que notarmos qualquer indício ou sinal de violência, denunciarmos às autoridades. Se você encontrar algum idoso sofrendo violência, não hesite, disque 100 e denuncie. É de extrema importância que haja mais políticas públicas voltadas ao bem-estar e proteção dos idosos. É também necessário que as leis sejam mais rígidas na punição daqueles que cometem violência contra os idosos. Apenas assim será garantido uma vida saudável, divertida e protegida para aqueles que já nos ensinaram tanto e ainda têm muito a nos ensinar.